Se a gente pudesse criar tudo que a gente pudesse, apenas desenhando no papel, você criaria um monstro para te perseguir? Eu sou o Márcio Júnior, esse é o Projeto Inocente, a gente vai conversar sobre um livro, O Menino que Desenhava Monstros, do Keith Donoghue. Vamos? Se inscreve no canal, deixa seu like e senta aqui agora para a gente conversar sobre esse livro publicado pela editora Darkside. Para quem conhece a editora sabe que as edições dela são muito bonitas e tudo mais. Essa não fica atrás, capa dura. Tem uma questão que eu vou chamar a atenção depois para a predominância do branco, do gelo aqui. O que eu achei mais interessante é que tem um espaço no final do livro próprio para você desenhar mesmo. São umas páginas meio que em branco. Desenhe aqui seus monstros, suas lembranças, suas angústias. Isso fala muito sobre o livro. Já vou falar que esse livro é de suspense, de terror, então a gente não vai conseguir fazer uma análise muito aprofundada de questões da vida. De concatenações sobre filosofias e sobre a angústia do ser, da moral. Não, a gente não vai conseguir fazer isso. Não é muito a proposta do livro, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre o enredo, a história em si. Pode ser? Aqui a gente vai acompanhar a história de um menino que desenhava monstros, que é o Jack. É o Jack Peter, na verdade, ou JP, se você preferir, ou Deep. Ele tem a síndrome de Asperger, eu acho que é assim que fala. E quando a história começa, 3 anos antes da história começar, na verdade, ele quase se afogou no mar, que tem de frente para a casa dele, com o seu amigo Nick. Os dois quase morreram afogados, na verdade. Essa é a questão. E já que a gente está falando do Deep aqui, do JP, eu gosto de chamar ele de Deep, gente. Eu vou falar sobre os personagens e é um núcleo muito pequeno. Eu prefiro quando é assim porque eu não me perco. Quando tem muitos personagens eu fico tipo, poxa, mas que personagem é esse? Eu não lembro, eu tenho que voltar. E esse livro ele não peca nisso, é um núcleo muito pequenininho. É basicamente o JP, os pais do JP, o Nick, os pais do Nick, né, que é esse amigo aí que eu falei, do JP, que quase morreu afogado com ele, um padre e uma governanta, e outros personagens que não são recorrentes, tipo um delegado, vizinhos, enfim, eles aparecem também, mas não tem muito determinismo ali na história. Eu acho que a intenção do autor em fazer isso é transmitir uma sensação claustrofóbica até mesmo, sabe? São poucos personagens, então o jogo da história é muito entre só aqueles personagens. A narrativa do autor se mistura um pouco com os pensamentos dos personagens, então assim, são poucos pontos de vista. E aí a gente tem também a questão de ser um ambiente limitado, a narrativa limitada, situações limitadas e o clima que limita tudo também, pelo fato de que é o seguinte, quando Jack quase morreu afogado 3 anos atrás, ele desenvolveu, digamos, uma fobia ao ambiente externo. Então, tudo que acontece com ele é basicamente dentro da casa dele. Ele não sai da casa dele de jeito nenhum, mal sai para ir no médico. E só que tem um contraposto. O fato de que ele mora, os pais, né, moram de frente para o mar. E o mar tem muita questão da infinitude. O mar é muito bonito, dá uma sensação de liberdade, né? Mas aqui o mar ele é posto como uma questão mortífera, né? Ele quase matou o menino, ele quase matou o amigo do menino. E eu acho que tudo no livro pode ser encarado com essa dualidade, tanto claustrofóbica como a questão de ser muito amplo, mas mortífero. O Deep não sai de casa, né, desde do acidente que aconteceu, e o que eu posso falar dele é basicamente que ele tem umas crises mais violentas em que ele acha que monstros estão atacando ele. São monstros mais ou menos que aparecem nos sonhos dele, ele sonha com esses monstros. E aí tem até um episódio um pouco mais pesado que ele agride a mãe achando que a mãe é um desses monstros. Mas enfim, um dos pontos principais é basicamente que existe um afastamento muito pesado do mundo do filho com o mundo dos pais. Cada personagem interage com esse afastamento de um modo, sabe? É muito o que eu quero dizer é o seguinte: tem um mundinho do Deep, um mundinho da mãe do Deep, um mundinho do pai do Deep, cada um, embora eles sejam muito próximos devido à questão de ser uma proximidade forçada devido à questão do ambiente, eles não são próximos em relação. Você vê um profundo afastamento,
cada um reage a esse afastamento de algum jeito. E eu acho que devido a esse afastamento, quando você estiver lendo, você vai duvidar da leitura, você vai duvidar da narrativa, assim como os personagens duvidam. E a questão do fato de que o autor traz para a narrativa a visão dos personagens, e por a gente ter duas crianças, o que vai acontecer é basicamente que você vai duvidar pelo fato de que você não sabe se aquilo é real ou irreal. Você não sabe se é o imaginário das crianças, você não sabe se são os monstros do sonho do menino, se é um trauma da mãe, se é uma raiva contida aí do pai, entende? Então a questão de ter criança ali no meio é muito determinante para isso. Tem uma questão de muito importante que eu encarei, que eu não sei se eu vou generalizar contra a criança, mas eu acho que sim, tá? Questão do fato de que a criança que acha que tudo pode, criança que acha que tudo vê, que tudo sabe, e eu acho que é uma coisa que eu posso generalizar, porque é o seguinte, a criança não sabe, não aprende, aliás, ela não tem as limitações antes de aprender, né? Tipo assim, ela não sabe que o fogo machuca antes que ela vá lá e ponha a mão no fogo e vai ver que machuca, então vai criar um mecanismo ali e aí não vai mais pôr a mão no fogo, né? A questão é que o Deep, devido ao fato de que ele desenha esses monstros e tudo mais, ele não tem essa limitação de tudo assim, da limitação comum que as outras crianças têm de que não pode tudo. O Deep, ele desenvolve um certo tipo de complexo que ele pode tudo. Que ele pode fazer o que ele quiser e não tem barreiras que o impeçam disso. E aí existe uma questão de lapidação por meio da própria infância, uma falta de lapidação pelos pais, que eles não conseguem fazer isso. E o Deep, ele tem muito desse complexo. Em determinado ponto, eu acho que ele fala, eu criei tudo, entende? Então, assim, essas diversas visões que o autor vai apresentando vai contribuir para você formar esse mesmo pensamento que eu. Mas, basicamente, a história é que o pai do Deep, ele vai vendo criaturas na neve, ele vê um homem, depois ele vê um cachorro, alguns outros personagens encontram ossos enterrados, e aí acontece que vai desenrolando a história. Um personagem que poderia ser só um secundário, que seria o Nick, ele se transforma em um personagem muito importante, já chama atenção para esse fato, e que o autor ele faz a narrativa de um modo muito interessante pelo fato de que, sabe aquela... eu acho que é mais comum em filmes, quando a câmera parece que tem alguém dentro de casa, sabe? Quando o filme passa dentro de uma casa e a câmera vai, como se tivesse alguém observando o personagem. A narrativa do autor desse livro, ele faz isso. Como ele vai trazendo várias visões, né, de vários personagens, vai misturando na narrativa, em determinado ponto você fala assim, mas não é nenhum personagem que está narrando isso, não é o narrador, digamos. Na verdade, parece que tem alguém observando. Então, existe essa construção do suspense, muito embora eu acho que o suspense não foi muito bem construído pelo fato de que o autor se confundiu um pouco. Eu acho assim, a construção de um suspense bom, ele não se deve ao fato de que um livro tem muitas ou poucas páginas. A construção de um suspense bom se dá pela escrita, né? Por elementos de suspense. E não pelo fato de que, tipo assim, o autor foi repetindo tantas situações que aí o suspense foi se criando simplesmente porque a resposta de tudo tá lá no final. Então, assim, é um suspense meio forçado, porque simplesmente ele decorre do fato de que tem muitas páginas no livro. Então, assim, foi um suspense raso, temos soluções muito óbvias, muito fáceis aqui no livro, mas não é um livro que eu não recomendo que você leia. É um livro muito interessante, porque ele mistura muito essa questão do real com o imaginário, e ele faz isso de um modo muito interessante com a narrativa, apesar da falha do suspense. Então eu acho que é bom, é uma boa leitura, vale a pena. E é uma leitura também fácil, então é suave. Mas então,
a gente fica por aqui. A narrativa é essa. E aí a gente se vê no próximo vídeo, beleza?